Pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa e hoje eu trago para vocês uma ferramenta que ajuda bastante quem investe em ações na forma de análise fundamentalista. Então, só relembrando rapidinho, quem tiver mais interesse tem alguns materiais tanto no canal do YouTube quanto no blog da GFC, mas basicamente você pode pensar na análise técnica e na análise fundamentalista. O foco dessa plataforma é essa análise fundamentalista, como o próprio nome já diz, ela vai focar nos fundamentos das empresas. Então, em balanços financeiros, em análise de demonstrativos, análise do setor, e é um foco mais em médio e longo prazo. É uma forma que a grande pergunta é: você seria sócio dessa empresa que você está comprando ações? E aí, uma vez que você é sócio, se essa empresa tem bons resultados, você também tem a possibilidade de receber uma parte do lucro que essa empresa vai tendo, que é justamente essa ideia dos dividendos, e por isso o nome da plataforma Meus Dividendos. Então, aqui na página inicial dessa plataforma, tem aqui um chat, que eles chamam de discussões, que o pessoal coloca comentários sobre a plataforma, sobre ações, sobre fundos e por aí vai. Na sequência, a gente tem as categorias que eles possuem rankings, análise. Então, em relação aos dividendos, que é isso que eu comentei com vocês da parte do lucro que as empresas pagam aos acionistas, sobre as empresas que têm ações, sobre fundos imobiliários e fundos de investimentos. Fundos imobiliários e fundos de investimentos, não é, a gente já não está mais falando do mercado de ações, mas aqui você consegue ver rankings dos fundos de acordo com o que você quer. Então, o fundo que teve maior rentabilidade, o fundo que paga maior percentual de aluguel, e até se vocês quiserem aproveitar essa ideia dos fundos imobiliários, conhecer um pouquinho mais, no vídeo da semana passada eu trouxe uma plataforma sobre análise de fundos imobiliários. E aqui, mesmo sendo um foco principal ações, eles também têm essa questão dos fundos imobiliários aqui. E também de fundos de investimentos em geral, aqueles fundos que as corretoras oferecem, os bancos oferecem, e também você consegue ver ranking e análise de portfólio. Mas falando em si das ações, então primeiramente a gente tem aqui a ideia dos dividendos. Então você tem um ranking de dividendos, então você pode filtrar anualmente, vendo as empresas que estão mais pagando dividendos, e também por setor. Essas coluninhas aqui nas laterais são o setor e o subsetor. Além disso, você também tem aqui dentro os comunicados das empresas relacionados ao pagamento dos dividendos. Então, você tem um trabalho poupado de ficar entrando em empresa por empresa que tem ação na Bolsa de Valores para você ficar olhando, aqui eles já filtram tudo isso. E essa parte que eu acho muito legal também, que é a agenda de pagamento desses dividendos. Então, também centraliza tudo numa plataforma só, aí você pode ir filtrando por mês empresas que já pagaram e estão com pagamento pendente dos dividendos. No setor empresas, aí a gente tem o ranking das empresas que têm ações na Bolsa de Valores. E é legal que nesse ranking você consegue mudar a filtragem. Então você tem lucro líquido, você tem o valor de mercado que essa ação está sendo negociada, margem líquida, patrimônio, o caixa, indicadores como o EBITDA, então ele é derivado do demonstrativo de resultados do exercício. Você tem também o retorno sobre investimentos, um indicador importante, o ROI, esse que já está agora, o lucro líquido, payout, crescimento da receita e a liquidez corrente. Então você consegue filtrar de acordo com o que você acha relevante e importante na sua análise. E aqui na lateral, os setores. Então vejo as empresas por setor de acordo com esse filtro que eu coloquei. Aí, só rapidinho mostrando para vocês, aqui em empresas também tem uma análise setorial que você pode fazer. Além de ter esse ranking por setor, você pode ter uma visão também juntando valor de mercado, lucro líquido, margem líquida, dívida, lucro por ação, caixa, filtrando ou por empresa ou por subsetor. Reparem que ele faz um desenho agrupando essas empresas por subsetor, e aí você passa o mouse em cima, ele mostra esses indicadores e as empresas que estão aqui dentro, ou por setor geral, então financeiro e outros, olha, ele mostra como se fossem todas as empresas somadas para formar esse setor.
Também tem uma parte de ETF, os fundos de índices. Esses, quem tiver alguma dúvida, quiser conhecer um pouco mais, tem um material que eu coloquei no blog da GFC, mas basicamente são fundos de índices. Então, por exemplo, o BOVA11, que é um dos mais conhecidos, é um fundo que acompanha o Ibovespa, o principal índice da nossa bolsa, e ele mostra as empresas que compõem esse índice e a rentabilidade dessa ETF, desse fundo de índice. E aqui os outros que existem também. E aí, por exemplo, estou aqui dentro, aí vamos aproveitar, Ambev 3. Me interessei bastante por essa empresa, eu posso pesquisar mais profundamente dados só sobre ela. Então eu coloco aqui na busca ou o nome da empresa ou já a sigla, que é o código que é negociado na Bolsa de Valores, e eu entro nessa tela. Uma tela que tem alguns dados gerais, tem o gráfico de cotação, tem a questão dos indicadores, também tem um pouquinho de análise técnica aqui dentro, então para quem também investe nessa forma, não só de fundamentalista, mas de técnica, também tem esses números aqui. E eu gosto bastante na parte de análise fundamentalista que eles têm também mais dados. Então aqui tem finanças de uma maneira geral e análise fundamentalista. Então tem os principais indicadores que são considerados na hora da análise fundamentalista. Então, venho aqui em indicadores, eles mostram já alguns desses índices e aí te ajuda na hora de optar por comparação A, B ou C. Liquidez corrente, retorno sobre o equity, então retorno sobre os investimentos, valor patrimonial por ação, lucro por ação, preço sobre lucro. Então, uma série de números que são importantes na hora de analisar uma empresa. Que também tem os principais acionistas, alguns dados sobre a parte de relações com os investidores. E questão dos dividendos também mostra aqui do lado. Em proventos, você vê também essa ideia, o que já foi pago ou de dividendo, juros sobre capital próprio. Então, a ideia dos proventos mesmo. Consigo filtrar também só os comunicados dessa empresa. Na evolução, eu tenho esse comparativo dos últimos anos, então também é importante ver como é que a empresa está indo. Então, uma série de comparações só relacionadas às finanças da empresa, relacionadas à distribuição, relacionadas à dívida. E aqui esse dashboard mais geral, mostrando o histórico de cotação desde 10 anos para cá, algumas relações do balanço patrimonial da empresa, destaques financeiros comparando. Então vocês veem que é uma ferramenta que ajuda bastante quem está investindo no mercado de ações. Então esse é a plataforma, o site Meus Dividendos. Acho que é uma ferramenta muito importante que ajuda bastante quem está focando no mercado de ações. É importante conhecer esse mercado, fazer uma análise, o risco é um pouco maior, então é importante você trabalhar e se planejar para diminuir esse risco, porque justamente com esse maior risco o retorno esperado é maior. Então é importante ter esse acompanhamento de tempos em tempos das ações que você está aderindo. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a plataforma, algum comentário sobre o mercado de ações, só colocar aqui embaixo nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos.